Alô, todos da TV Carneirinho, imenso prazer estar aqui fazendo mais um vídeo hoje, com essa grande profissional, a Gláucia, psicóloga. A gente vai falar um pouquinho do que a pandemia está causando aí no psicológico de todos nós habitantes aqui dessa terra, né? Não só do Brasil, não só de Carneirinho. Mas antes de a gente continuar, eu chamo aí os nossos colaboradores. Eletrominas, elétrica hidráulica é Eletrominas. JVS Net, internet é JVS Net. Confiança é o que nos conecta. Conac Nutrição Animal, tudo para o homem do campo. Drogaria VIP em São Sebastião do Pontal. Saúde em primeiro lugar. Funerária Carneirinho Convênio Pax Vida. Assistência familiar 24 horas. Livraria e papelaria Entre Rios. Espaço Cortê, em Ilha Solteira. Bom, gente, o motivo da gente estar procurando um profissional como a Gláucia hoje, porque uma parte muito grande da população está sofrendo aí, né? Os números estão aumentando muito, os casos de depressão, de síndrome do pânico, né? Transtorno de ansiedade, por conta da pandemia. Uma começou com o isolamento, né? Já mudou toda a rotina, né? Do brasileiro, né? De nós aqui. Depois o medo constante de ser infectado por esse vírus terrível, né? Aí tem a parte também econômica, né, Gláucia? E eu acho que a gente sofre muito, principalmente o povo latino, que é um povo mais, né, caliente, vamos falar assim, né? Se abraça muito, se beija muito, tem toda essa, uma tradição nossa, né? E aí de uma hora para outra também esse contato físico que a gente já foi criado assim, né? É uma cultura latina, né? Gláucia, como você está vendo isso? Esses casos estão aumentando. Como a gente faz para procurar ajuda? Que essas pessoas estão sofrendo muito. Principalmente a gente vê nas matérias aí idosos, crianças, adolescentes que estão confinados, né? E vem aumentando isso. Eu queria nessa visão profissional sua, como está sendo isso para você? E eu sei que a gente conversando em off aqui, tem vários pacientes também nessa situação. E a gente precisa procurar um profissional, né? Nada melhor do que um psicólogo para estar ajudando e auxiliando a população. Obrigado por nos receber mais uma vez, tá? Que seja bem-vindo à TV Carneirinho. E fale um pouquinho dessa pandemia aí pra gente. Bom dia a todos que estão conectados na TV Carneirinho. É um prazer poder falar com vocês um pouquinho, né? Embora não seja um tema muito agradável, não é uma situação muito legal aquela que nós estamos vivendo, né? E eu, enquanto profissional da psicologia, tenho visto muitos reflexos com relação à pandemia, né? Então, eu acredito que o nosso foco seja falar um pouquinho da nossa cidade, aquilo que a gente tem visto, o que a gente pode fazer para evitar, né, um pouquinho tanta ansiedade, tantas síndromes e transtornos, inclusive falando sobre depressão. Nós, né, seres humanos, nós fomos feitos para as relações sociais. E o que tem acontecido conosco há pouco mais de um ano, quando começou a pandemia, quando começamos a falar em pandemia, algo totalmente novo, totalmente desconhecido para nós, né? E aí começou a vir as dificuldades, né? Como o Alan disse, não só as dificuldades emocionais, como as dificuldades financeiras. Por quê? Porque nós começamos a falar sobre um isolamento social, né? E aí, quando iniciamos a questão da pandemia, nós falamos dos grupos de risco. Eu costumo dizer que nessa pandemia nós aprendemos muitas palavras novas, né? Então a gente começa com uma das coisas mais difíceis para nós seres sociáveis, né? Que foi o isolamento. Como nós temos vivido com relação ao isolamento, né? Muitas pessoas não estão saindo para trabalhar. Nós que somos pais, nós que somos mães, como que nós estamos adaptando a nossa vida com os nossos filhos em casa, né? Mudamos toda a nossa rotina, as nossas crianças mudaram a rotina,
os nossos pais, os nossos avós, né? Então, acaba que, de uma certa forma, afetando o nosso emocional. Hoje, eu acredito que nós já temos uma esperança muito grande. Podemos ver aqui na nossa cidade tantas pessoas sendo vacinadas, né? Acompanhamos aí os boletins, estamos vendo, né? Já estamos aí em torno de 65, torcendo para que venha a vacina por 64 em diante, porque as pessoas precisam, né? Então, gente, o que nós temos para falar hoje? A pandemia é algo que mexe sim conosco, que nos traz sim transtorno. E isso tem tido um reflexo muito grande, tanto na clínica quanto na sociedade. As pessoas têm sim procurado mais ajuda, né? Eu, enquanto profissional, enquanto, né, área de saúde, enquanto psicologia, tenho visto um reflexo muito grande, inclusive na procura de atendimento. A gente vê que algumas situações que às vezes era uma situação tão simples, hoje tem tido um reflexo muito grande, né? Gostaria de passar para vocês algumas coisas que a gente pode estar fazendo para evitar um pouquinho as crises de ansiedade. A gente conhece o nosso corpo. E outra coisa que eu sempre trato dentro da clínica é: vamos observar os sinais que o nosso corpo está emitindo, né? Então, por exemplo, o que tem me desencadeado? Ansiedade. A ansiedade, ela não é só negativa, a gente precisa entender isso também, né? A ansiedade nos move, nos faz procurar coisas novas, né? Então, a ansiedade também é positiva. Agora, nós vamos falar de uma ansiedade que ela é patológica, que ela foge dessa linha de normalidade. Então, quando a gente fala numa ansiedade que tem nos tirado a paz, vamos dizer assim, né? Que tem nos desestabilizado, o que a gente precisa fazer? Então, vamos olhar para a nossa realidade. Eu costumo dizer que a gente tem o privilégio de morar em uma cidade menor, que as pessoas se ajudam, né? E uma das coisas importantes neste momento é realmente o apoio um do outro, né, Alan? Porque, querendo ou não, como a gente mora em Carneirinho, a gente acaba conhecendo um pouquinho das pessoas e a gente sabe que tem muita gente querida, muita gente que ajuda, né? Então, o que mais, além desse apoio com os amigos, com a família, o que mais que a gente pode ter neste momento? Lembrando do isolamento social, né? Porque também, infelizmente, nós estamos impossibilitados de uma visita, impossibilitado de afeto, né? De chegar numa casa e abraçar. Eu mesmo vejo esse reflexo na clínica. Eu tenho vários pacientes que às vezes a gente ia cumprimentar, a gente pegava na mão, a gente abraçava. Hoje você já, né? Quando você vê, espera aí, né? O álcool em gel que está constantemente conosco, a máscara que a gente está usando o tempo todo. Eu costumo dizer que isso é o princípio, né? É o mínimo. E mesmo hoje, depois de um ano, nós ainda esquecemos a máscara, né? A gente ainda fica, mas tem que usar a máscara? A gente tem que usar a máscara, né? E eu acho que nós vamos conviver com isso por algum tempo ainda. Mas é uma forma de prevenção. Não vamos olhar isso como negativo. Eu falo que a gente já até acostumou com ela, né? A gente já sente falta em alguns momentos. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Vamos ficar atento aos sinais do nosso corpo, aos sinais do nosso organismo. O que tem acontecido? Quais são um dos principais sintomas, né, da ansiedade, desse isolamento? Muita gente com insônia, né? Muita gente com a alimentação desregrada. Então, gente, eu costumo trabalhar na clínica o tripé da qualidade de vida. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, né? O que são as 3 coisas básicas para que a gente viva melhor? Primeiro, alimentação saudável. E a gente adora, né, escorregar na alimentação. Então, a gente precisa se corrigir, a gente precisa ler e entender sobre alimentos, porque tem alimentos que ajudam, né, no nosso organismo. Então, a gente precisa entender um pouquinho do alimento. Outra coisa que eu costumo dizer muito, o sono, gente. O sono precisa ser reparador. E tem muita gente com insônia. Então, o que eu faço para evitar a insônia, né? A gente precisa dormir bem. E a outra coisa que eu falo que está associado a esse tripé, que é a atividade física. A gente tem feito atividade física?
Infelizmente, com a pandemia, isso tem ficado muito comprometido, né? Quando eu falo em atividade física, eu falo numa academia, sim. Eu falo numa caminhada, sim. Porque os meus pacientes sabem o quanto eu defendo a prática da caminhada. Por quê? Porque é uma atividade ao ar livre, ela não gera custos e ela está associada ao bem-estar físico e emocional, né? Quando a gente estuda lá a parte de ciências, de biologia, a gente vê a questão dos neurotransmissores, enfim, né? Não vou entrar nessa parte da biologia, mas a gente vê que está totalmente associado à questão do bem-estar. Então eu cobro muito dos meus pacientes, eles sabem, né? Toda semana eu cheguei aí, o que você conseguiu fazer? E nós passamos realmente por um período muito delicado, né? Da pandemia, nessa onda roxa. Que situação difícil. A gente ver as entradas da nossa cidade fechada, né? Não poder caminhar ou quando liberado, ter que fazer o uso da máscara, né? Então eu acredito, gente, que a gente está vivendo uma situação muito delicada, porém, nós precisamos sim cuidar da nossa saúde mental e emocional, né? Então, o que eu trouxe para vocês hoje, para a gente tentar trabalhar um pouquinho essa questão da ansiedade, da depressão em período de pandemia. Isso eu falo em geral, para crianças, para adolescentes que mudaram tanto a vida neste período, né? Para nós que temos uma faixa etária intermediária, que ainda de uma certa forma estamos podendo trabalhar, né? Vimos esses dias aí tantas portas fechadas, tantos lugares, né, se adequando às exigências, e também falamos para os idosos. Então, o que a gente pode fazer hoje, em tempo de pandemia, para amenizar os efeitos do isolamento social, das crises de ansiedade? Primeira coisa, gente, a gente precisa olhar para o nosso corpo, como eu já disse. E depois, o que eu gosto de fazer e o que eu posso fazer, mesmo sendo em casa, né? Nós mulheres, né, Josi? Eu falo que nós já nascemos mulheres. Então, tem coisa que já é da gente. Mas a gente precisa desenvolver hábitos, né? Então, a gente gosta de cozinhar? Eu gosto. Tem mulheres que, meu Deus, não gosta. Mas eu falo que cozinhar também é uma arte de amar, né? Tão gostoso você poder fazer para o outro, né, gostar do que você faz. Para isso a gente tem que acertar, né? Depois, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de fazer uma atividade física em casa. Tantas opções nós temos. O que a gente não acha na internet hoje para seguir, né? O que mais que nós podemos fazer? Tem bordar, tem gente que gosta de tocar instrumento, né? Então, gente, nós temos sim inúmeras alternativas. Eu costumo dizer, e a questão das redes sociais, né? Elas nos mantêm informada. Por outro lado, a gente precisa avaliar até que ponto ela tem sido importante na nossa vida. Acredito sim, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, a gente olhar, ver como está, mas lembrando que isso não pode nos afetar emocionalmente. Então, falando das redes sociais que tem desenvolvido tanto, né? Hoje, a gente, através de lives, através de videochamadas, nos aproxima das pessoas. Nós não podemos ir visitar um parente, né? Mas nós podemos sim fazer uma ligação, mandar uma mensagem, fazer uma ligação por vídeo. Isso também aproxima a gente, né? Então eu falo que é uma maneira um pouco mais positiva de encarar todo esse nosso isolamento, todo esse nosso medo, esse distanciamento. Então, eu acredito que seja uma forma positiva, né? Então, vamos começar a olhar para a nossa realidade. O que hoje eu posso fazer para suprir um pouquinho essa ausência? O que eu posso fazer hoje para completar o meu dia, né? Que atividade eu posso fazer? E eu costumo dizer, Alan, que a pandemia tem todo um efeito negativo, mas ela nos ensinou muito, nos ensinou enquanto seres humanos, nos ensinou como família. Eu vejo hoje muitas famílias se aproximando. Tem sim, tem pesquisas que falam sobre divórcios, né? Sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, mas também nós temos muitas situações de aproximação familiar. Até porque nós estamos lidando constantemente com as perdas, né? O luto
ele tem feito parte dos nossos dias, cada dia mais perto, cada dia, né? E isso mexe muito com a gente. Então, o que eu gostaria também de trazer para vocês hoje? Respeito, empatia pelos outros, né? Tem muita gente sofrendo. Às vezes, eu tenho um equilíbrio emocional um pouco melhor, eu consigo lidar com mensagens, eu consigo lidar com imagens, mas tem gente que já não consegue mais lidar com isso. Então eu peço respeito no momento de você mandar alguma coisa. No início da pandemia, a gente via vídeos de pessoas em estados terminais, né? Então tem gente que acha isso interessante, né? Mas para outras pessoas isso é motivo de muito sofrimento. Então, que a partir de hoje a gente comece a olhar para a gente, né? Olhar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa família. Na pandemia também aprendemos a sorrir com os olhos, né? Até esses dias eu acompanhando uma pessoa na vacina, né? Ainda brinquei, falei, olha, sorria com os olhos, com máscara, né? Um momento, sim, de alegria pra gente, né? De esperança, que é a vacina que está chegando pra gente. Então, quanta coisa a gente tem aprendido. Bom, a Gláucia falou, né, foi sensacional, em todo esse resumo, falando da pandemia, falando dos comportamentos, que a gente pode fazer para se ajudar, né? Por isso que a gente procurou, né, essa profissional excelente, que eu falo muito, Carneirinho é uma cidade abençoada. Em todo segmento tem pessoas muito boas no que fazem, né? São pessoas excelentes. Às vezes a gente vai procurar fora ajuda, né? Vai procurar fora algum produto, alguma mão de obra, e eu falo que Carneirinho é abençoado, né? Na parte artística, você estava falando esse dia, tem tanta gente que se destaca no cenário, né? Mas enfim, Gláucia, quando afetou mesmo a pessoa, está em pânico, está em depressão, o que ela pode fazer? Um exemplo, minha filha está desenvolvendo aí, né, a síndrome do pânico. O que eu posso fazer para ajudá-la? Como é que eu vou, né? Como eu ajo? Como é que a gente pode agir? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa e a pandemia vem desencadeando isso, né? Muito bem elaborada a pergunta, Alan. Há um tempo atrás eu fiz uma palestra no mês de setembro que a gente também trata a questão do suicídio nesse mês, né? Uma coisa importante neste período de pandemia também, Setembro Amarelo. O que acontece? A gente nem sempre está preparado para lidar com os problemas emocionais dentro de casa, né? Eu costumo dizer que a dor da nossa família dói na gente. Tanto é que nós, profissionais da psicologia, nós temos algumas restrições nesses atendimentos. Por quê? Porque envolve o sentimento, né? Então, o que eu costumo dizer? Que nós nem sempre temos preparo para lidar com as questões emocionais das pessoas da nossa família. E aí é a hora da gente procurar atendimento especializado, sim, né? Hoje, nós temos, por exemplo, contribuído muito nessa área, nós temos os trabalhos manuais, nós temos os trabalhos médicos. Então, por exemplo, tem gente que procura o atendimento psicológico, tem outros que vão para atendimento psiquiátrico, porque em muitos momentos precisam sim. E eu acredito que o trabalho medicamentoso, ele é importante em alguns casos, né? Então tem crescido muito a procura, eu acompanho muito a questão de pacientes, né? Em procura de neuro, em procura de psiquiatra, clínico geral, pediatra. Por quê? Porque tem crescido sim os sintomas de ansiedade. Quando nós falamos em sintomas de ansiedade, a gente precisa avaliar o que é alguma coisa passageira, o que é momentâneo, mas o que tem se tornado recorrente, né? E neste momento procurar sim a ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda de uma rede de apoio, né? Hoje a gente tem visto muito isso. Por exemplo, eu participo de um grupo nas redes sociais sobre autismo e a gente percebe o apoio dos pais, da família, inclusive, né, das próprias pessoas. Então a gente precisa sim procurar ajuda, né? Hoje a gente vê sofrimento emocional cada vez em idade menor. Eu falo que hoje a gente vive algumas coisas que na minha época, por exemplo, de adolescente, a gente não via.
né? Hoje a gente fala em questões de suicídio, como nós falamos do Setembro Amarelo, a gente fala em questão de automutilação, que há um tempo atrás a gente não ouvia dizer, né? E são formas das pessoas aliviarem sintomas, aliviarem sentimentos, né? Então precisa sim. Por quê? Porque nós, enquanto mães, enquanto pais, não sabemos lidar. E infelizmente, gente, não é frescura, né? Quando a gente fala em depressão, eu acredito que a maior queixa de quem tem depressão é porque eu estou passando por isso. Eu não tenho motivos para viver isso. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu alimento, às vezes regrado, mas a gente tem, né? E às vezes a pessoa se questiona por que eu estou passando por isso. E às vezes a gente, enquanto família, a gente não consegue ajudar e a pessoa tá lá desanimada, tá deitada, a gente coloca para ela, larga de frescura, levanta, sai daí, isso é falta disso, isso é falta daquilo. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não tem a forma correta de ajudar, né? Então por isso que muitas vezes, e eu oriento sim as pessoas procurarem a ajuda de um profissional, porque às vezes a gente, enquanto família, dói tanto na gente que a gente não sabe lidar com o outro. É verdade, sensacional. Bom, eu estudei muito sobre ansiedade, depressão, né? E a gente vê que a ansiedade vem ao segundo, né? A ansiedade, esse transtorno, a gente sofre por aquilo que não aconteceu ainda, né, Glaucio? Então, assim, a gente também tem uma questão espiritual também que a gente precisa desenvolver mais também, né? Essa fé de que vai ser bom amanhã, né? Que vai melhorar. A gente não pode ficar só com as notícias ruins. A gente estava falando em off aqui quando eu cheguei, que morreu tantas pessoas, sim, dói, né? Pessoas conhecidas, que a gente não pôde nem se despedir né? Não teve velório, não teve nada, às vezes isso dói demais. Mas o número de curados também são grandes, né? Os números também mostram isso. E a gente tem que ter essa visão de um futuro melhor, né? De que vai melhorar, de que vai ser bom ainda, porque essa ansiedade, gente, é um sofrimento que ainda, uma coisa que ainda não aconteceu. E se a gente colocar nossa vida aí também, né, numa fé maior, né, numa esperança maior, alivia também, né, Glaucio, essa parte espiritual também, né? Isso é outra coisa, né? Eu falo que a gente precisa respeitar as crenças. Em se tratando de clínica, né? Porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, cada um acredita de uma forma nessa questão da espiritualidade, da religião. Mas eu acredito que fé todos nós precisamos ter, né? E é isso que move o nosso organismo, isso que nos impulsiona. Quando nós estávamos no ano passado, eu acredito que a maioria de nós pensávamos assim, né? Vai virar o ano e isso vai acabar. E infelizmente não foi essa a nossa realidade. Iniciamos o ano de 2021 com a mesma rotina dos nossos filhos. Algumas pessoas, né, perderam o emprego e a gente precisa lembrar disso. Outras estão em home office aprendendo o quanto que a tecnologia desenvolveu e o quanto também que isso tem sido positivo para a gente. Mas eu acredito que é a nossa esperança, é a nossa fé por dias melhores. Tá certo. Gente, eu queria agradecer, também a Carneirinho agradecer, Glaucio, mais uma vez, né, sua disponibilidade de nos receber aqui. Muito obrigado, foi de muita valia para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que pessoas que precisam escutar isso, que, né, precisam procurar ajuda, porque esse ponto da família, às vezes, não ter a condição de ajudar é muito importante ter esse discernimento. Procure um profissional, né, pessoa que está na sua casa, que você está vendo a mudança de comportamento, ansiedade, pânico, depressão, precisa de um apoio, né? Principalmente nessa hora, né? nesse momento de pandemia. Eu queria agradecer mais uma vez, nossos microfones estão abertos para suas considerações finais e fale um pouquinho do seu atendimento, né? Tanto aqui no seu consultório particular, quanto também, parece que você também atende pelo plano de saúde. Glaucio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né, com a nossa cidade. Sim, sou filha de Carneirinho, costumo dizer que sou filha de Carneirinho, né? Me formei em psicologia há alguns anos e quando eu me formei eu fui para o Mato Grosso, um estado que me acolheu. Trabalhei lá por 12 anos na área organizacional, uma área que eu aprendi a amar muito.
né? E quando eu retornei para Carneirinho, eu falei, não, agora está na hora de ir para a clínica. Me arrependo hoje de não ter ido antes, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Poder sentir e ver as pessoas chegarem no consultório de uma forma e sair de outra forma é muito gratificante, né? É gratificante também, né, ter essa consideração de vocês por procurar e confiar no trabalho da gente. Então eu agradeço realmente de coração. Sim, faço os atendimentos particulares na minha clínica, né? E também atendo pelo plano de saúde Unimed na clínica da Unimed. Estou à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta, caso alguém tenha alguma outra, né, curiosidade, eu estou à disposição. Mais uma vez agradeço e eu gostaria que cada um levasse em consideração realmente aquilo que nós conversamos hoje. Ter hábitos de vida mais saudável, mais positivo, pensar um pouco mais com empatia e respeito àqueles que estão sofrendo mais ainda, né? Com perdas. Quantas pessoas próximas a gente têm perdido pessoas no plural da família, né? Eu conheço pessoas que têm perdido muitas pessoas. Então, que a gente possa respeitar, tomar cuidado com até a forma de tentar consolar o outro, né? Porque eu falo que a gente não consegue ter dimensão de um sofrimento, de um luto de pessoas queridas, né? E a gente acaba também sofrendo e sendo solidários com essas famílias. Então, desejo realmente pensamentos positivos neste momento, respeito pela dor daqueles que estão perdendo, né? Eu acredito que respeito um para com o outro. E é isso que nós precisamos viver agora, porque nós somos seres humanos e precisamos realmente ser humano neste momento. Sorrir com os olhos, né? O mesmo olhar que de vez em quando escorre lágrimas, né? Mas que a gente possa ser cada vez mais humano, respeitar a dor do outro, né? E também levar em consideração tudo aquilo que o nosso corpo tem falado pra gente. Tá certo. Gente, um abraço, obrigado mais uma vez, Glaucia. O telefone dela vai estar aqui, ó, no rodapé do vídeo, para você que queira mais informação, tá precisando de ajuda, procure a Glaucia, essa grande profissional. A todos da TV Carneirinho, um grande abraço, um forte abraço e até o próximo vídeo.